Olá, pessoal! Hoje vamos dar prosseguimento ao estudo dos aplicativos do Microsoft Office. Nós já vimos o Word, o PowerPoint, hoje nós vamos ver o Excel no celular. Então, nós vamos utilizar o aplicativo do Office. Aqui aparece a minha área de trabalho. Tem que lembrar de estar feito o login com a sua conta institucional, que é a conta que dá acesso à utilização do Teams. Esse login nós já fizemos quando a gente foi trabalhar com o Word. Então, só voltar no vídeo do Word no celular que vai ter como faz o login no aplicativo. Então, nós temos aqui a área de trabalho, os últimos arquivos que eu trabalhei. Eu vou criar um novo arquivo. Eu venho nesse mais aqui no meio, embaixo, e tem a opção à direita, azul, Word, Excel, PowerPoint. Eu vou vir na opção do Excel de pasta de trabalho. E aqui ele abriu uma planilha. É importante que vocês assistam pelo menos o primeiro vídeo sobre o Excel, que é o vídeo sobre o Excel no computador, para vocês entenderem para que funciona o programa. No celular ele tem alguns recursos a menos, mas dá para fazer muita coisa também, tá? Então, só para relembrar, o aplicativo, ele tem colunas, que são onde estão essas letras A, B, C, certo? E tem as linhas, que é o que está numerado, 1, 2, 3, são linhas. Cada retângulo desse é célula, a gente chama de célula. Cada célula tem uma localização que a gente chama de endereço. O endereço da célula é composto do nome da coluna com o número da linha. Então, a célula que está selecionada ali é a célula A1. A que eu selecionei agora é a célula C5, porque está na coluna C, linha 5. Então, aqui eu vou fazer uma planilha bem simples, com alguns itens. Eu vou utilizar essa mesma planilha para poder a gente fazer a utilização de fórmulas, com alguns itens e as quantidades referentes a esses itens. Então, o que eu posso fazer? Posso fazer uma soma da quantidade de itens que eu comprei. A gente pode fazer as operações aritméticas utilizando os operadores, ou na matemática, soma, subtração, multiplicação e divisão, ou a partir de fórmulas. Vou mostrar as duas formas para vocês. Então, nós teremos aqui a soma desses itens. Como eu sei qual a quantidade Como eu sei a quantidade de itens que eu comprei? Sempre que a gente for utilizar alguma função ou operação, nós utilizaremos primeiramente o símbolo de igual. Então, se eu fizer para eu fazer a soma ali, eu coloco igual, clico onde está a primeira quantidade. Então, a célula ficou tracejada e o endereço dela apareceu na outra linha. Então, tá igual B2. Eu vou somar, vou utilizar o mais. Vou clicar na quantidade de borrachas. Também ficou tracejado de outra cor agora. E eu vou clicar de novo em mais e clico ali no 20. Então, ele tá fazendo uma soma dos endereços. O que é isso? Ele tá somando o que tá dentro do endereço de cada célula. Eu vou dar OK aqui nesse verde. Isso daqui é similar a eu fazer o seguinte. Eu venho aqui e coloco igual, é 10 mais 15 mais 20, dá 45. Qual a diferença? A diferença é que nessa segunda opção, se vocês olharem aqui na barrinha de cima, eu fiz uma fórmula diretamente digitando os números. Nessa outra opção aqui, podem olhar em cima, B2, B3, B4, eu fiz uma soma com o endereço da célula. Eu estou vinculando as células a uma fórmula. Significa o quê?
significa que se eu alterar o valor de algum item, o valor da minha soma é alterado. Então, se na verdade a borracha não for 15, for 5, ele já alterou aqui, ó, para 35. Agora, o 45 aqui se manteve intacto, por quê? Porque eu digitei os números. Então, a gente vai trabalhar com fórmulas ou funções. Então, vou apagar essa linha. E vamos ver aqui, ó. Então, teria uma forma mais fácil de fazer a soma? Teria. Porque, nesse caso, foram 3 itens, então não deu trabalho ficar clicando. Mas se por acaso eu tivesse uma lista com 200 itens, para eu ficar clicando de um por um, ia dar trabalho, né? Então, para isso, o Excel tem uma fórmula que se chama soma. Como que essa fórmula funciona? Como qualquer fórmula ou função, o primeiro passo é colocar o igual. Eu alterno aqui para o teclado de letras, entre o teclado e o teclado numérico, ó, nessa opção aqui. Então, eu coloco soma, que é o nome da função. Ele aparece várias funções aqui, sugestão, porque tem inúmeras funções do Excel. A gente não vai conseguir ver nem 1% delas. Eu vou fazer a soma de novo do lápis, borracha e caneta. Como que eu faço? Eu clico no primeiro item. Eu clico no azulzinho e arrasto. Então, eu fecho. Então, olha lá em cima como tá, igual soma B2 e B4. B2 é onde está o lápis e B4 é onde está a caneta. O resultado vai ser a soma desse intervalo. Eu vou dar Enter. Deu 35, mesmo valor. Então, aqui é a mesma coisa, a mesma soma, feita de formas diferentes. Então, nessa primeira aqui, nós utilizamos diretamente o endereço da célula, das células, e nessa segunda opção, nós fizemos a soma do intervalo. Se eu alterar alguma quantidade aqui, se eu colocar o lápis, não foi 10, foi 8. Ele altera as duas somas, porque tá tudo vinculado aqui. Vamos fazer uma multiplicação. Então, eu vou colocar o item, a quantidade e o valor. Então, vamos considerar que o lápis foi 1,50. A borracha foi 50 centavos. E a caneta, R$2. Agora, eu quero saber aqui o valor que eu paguei. A gente não tem uma função específica para a multiplicação. Então, nós vamos utilizar a seguinte forma. Vou colocar igual, clico na quantidade e vou clicar no asterisco, que o asterisco é o símbolo da multiplicação. Clico no valor. Vou dar Enter. Vou dar igual, clico na quantidade, asterisco, o valor. Novamente igual, clico na unidade, asterisco, valor. Então, o total que eu gastei, para eu saber, eu vou fazer a soma dos 3 valores ali de cima. Então, eu gastei R$54,50. Nós podemos alterar as cores aqui na página inicial. Aqui nós temos os menus, tá? Página inicial, eu posso alterar a cor da fonte. Essa setinha aqui perto da lâmpada é para desfazer. E posso alterar também a cor do preenchimento. E eu posso colocar bordas na minha coluna. Bordas na minha tabela. Então, eu vou selecionar e vou colocar algumas bordas. Eu clico no primeiro, arrasto e solto. Aí, eu vou vir aqui. Vamos aqui em bordas e colocar todas as bordas. Aí, ele colocou borda em toda a minha tabela. E aqui, para diferenciar essa primeira linha,
eu vou alterar a cor do preenchimento. Eu vou colocar um azul clarinho. Aí, ele já ficou alterado ali. Eu vou apagar essa célula. E essa daqui. Eu vou excluir a linha. Aí, ficou desta forma aqui. Existe a função de média, mas eu não vou fazer aqui. Vocês assistam no vídeo que tem, no outro vídeo sobre o Excel. Eu só quero mostrar algumas funções aqui. Vamos inserir um gráfico agora. O que é o gráfico? É bom também assistir o vídeo sobre gráficos. Gráfico é a representação visual de dados. Então, eu tô vendo aqui na tela quanto que eu comprei de lápis, borracha, caneta. Mas no gráfico eu consigo ver mais rapidamente. Vamos assim. Como que eu vou fazer um gráfico? Eu quero fazer o gráfico com quais dados? Primeiro eu tenho que definir isso. Eu quero fazer com item e quantidade. Então, eu vou selecionar item, quantidade. Tá selecionado o intervalo ali. Eu venho aqui nessa página inicial, escolho inserir. Desço aqui em gráfico. Colocar um gráfico de coluna. Deixa eu diminuir o tamanho dele aqui. Então, o gráfico tá aqui. Nós temos a quantidade dos itens. E aqui a gente consegue ver nitidamente que a caneta foi bem maior, né? O gráfico é alterado quando a gente altera o intervalo de dados. Importante lembrar disso. Então, se eu coloquei que caneta era 20, mas na verdade caneta foi 15, ele alterou. O que ele alterou aqui foi que ele modificou a altura um pouco da caneta e os valores que estavam aqui. Eu posso alterar esse tipo de gráfico para um gráfico de pizza. E aqui ele mostra algumas opções. Vou pegar essa primeira. O gráfico de pizza, como eu falei no vídeo referente a gráficos, ele vai trabalhar com a questão de totalidade. No caso do 100%. Então, aqui ele tem a legenda para lápis, borracha e caneta. E a gente vê que a maior parte dos itens foi caneta. Só que aqui nós não temos a quantidade, nem porcentagem, nem números, olhando para o gráfico. A gente só sabe pela parte visual que é maior, mas não sabemos quão maior é. Eu vou colocar para aparecer a quantidade de itens. Então, eu vou clicar no gráfico, clico nessa setinha aqui embaixo, vou na opção de elementos, dentro desse menu de gráfico aqui, ó. Eu vou clicar aqui em gráfico, elementos, rótulos de dados. Tá aqui nenhum. Eu vou colocar para aparecer um rótulo aqui na extremidade interna. E ele já apareceu as quantidades. Aqui nós podemos alterar, colocar a porcentagem nessa opção aqui de layout. Então, em layout a gente tem essa primeira opção, que vai aparecer a porcentagem com o nome do item dentro, ao invés de aparecer a legenda fora. Temos essa outra opção, que aparece a porcentagem e as cores nas legendas. Temos essa daqui, que é a padrão, não aparece números. Então, assim, nós vamos encerrar por aqui esse vídeo para vocês entenderem como que funciona basicamente o programa. Ele é possível de ser utilizado no celular, só que os recursos dele são menores. No computador você consegue utilizar melhor até a questão da digitação, mas dá para fazer coisas bem básicas com ele. Dá para fazer uma lista, dá para fazer um gráfico, ok? Vai ter uma atividade que já vai estar disponibilizada no Moodle,
para vocês realizarem. Tanto quem utiliza pelo celular quanto quem utiliza pelo computador. Ah, sim, tem uma coisa importante. Como que eu faço para salvar esse arquivo para o meu celular? Porque aqui ele está na internet, ele está na nuvem. Como que eu vou salvar? Se eu vier aqui em salvar, ele vai... Vamos novamente. Se eu vier aqui em salvar, aqui em cima, nesse disquete, eu clico. Ele vai pedir para salvar uma cópia. Vamos escolher esse dispositivo. Aqui embaixo a gente coloca o nome, onde está aqui, pasta 7. Posso colocar o nome que eu quiser. E eu vou escolher. Posso escolher documentos, download. Vou escolher aqui, pasta de documentos. E vou salvar. Aí eu já tenho um arquivo no meu celular. Depois eu posso procurar para poder usar no computador, enviar como se for o trabalho feito.